Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Aqui é o nosso irmão Alberto Lírio para mais um vídeo para a honra e glória do nosso Criador, para o crescimento espiritual das nossas vidas em Cristo Jesus. Queridos, às vezes muita gente pergunta uma coisa interessante, muita gente fala assim, Alberto, a língua portuguesa, comparando com a língua hebraica, por que que a língua hebraica parece tão pobre, não é? De verbos, de palavras? E eu respondo assim, só parece, né? Porque quando a gente compara a língua portuguesa com a língua hebraica, nós vemos que a língua portuguesa, ela é tão rica que ela existe mais de 300 mil palavras. Comparando com o hebraico é uma média de 7 mil a 8 mil palavras. Quer dizer, 7 mil, 8 mil comparando com 300 mil é muito, né? Então a língua hebraica ela parece ser pobre, mas só parece. Para você ter uma ideia, antes de mais nada, deixa o seu like, que é muito importante. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe os seus comentários aí, compartilhe os vídeos, ative o sininho de notificação para que você possa receber as notificações do YouTube toda vez que tiver um vídeo novo, tá bom, querido? Então, esse texto aqui de Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, ele foi escrito, né, em 64 depois de Cristo, não é? Então esse livro ele foi escrito em 64 depois de Cristo. Meus queridos, no hebraico existem três preposições principais. Quando você pega esse texto aqui, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, fala assim: ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, no hebraico, existem três preposições principais. Quando você pega o Gênesis, como que a Bíblia começa? No Gênesis. A Bíblia começa ali, Bereshit, ou Bereshit, Bará, Elohim, Haolam, Haares. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Elohim os céus e a terra. O que nós podemos observar aqui? Primeiro, o B é uma preposição hebraica e significa pelo, significa através de e significa para e significa também no. Então, quando você pega a palavra B, vou repetir, o B de Bereshit significa tudo isso, né? Pelo, através de, para e no. Quando você vem aqui, a segunda coisa, Reshit, que significa cabeça, que essa palavra ela deriva do Rosh, que significa cabeça. Então, o Reshit significa também princípio, significa primeiro, significa primogênito, significa primazia. Então, dito isto, meus queridos, quais são então as duas primeiras palavras do Gênesis? Bereshit. Bereshit, que significa pelo, para, através de, no. Então, depende do contexto. Tá bom, querido? Depende do contexto. Então, isto é pelo cabeça, para o cabeça, no cabeça e através do cabeça criou Elohim todas as coisas, ou os céus e a terra. Então veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se você pegar o texto do do capítulo 1 de Colossenses, principalmente a partir do verso 15 até o versículo 23, você vai ver o que Paulo quis dizer aqui. Paulo pega o significado das
preposições, eu te falei, o que são as preposições aqui? As preposições de Colossenses é através de, para, ou para e, ou pelo, ou no. Então, significado disso. Paulo pega o significado das preposições e aplicou a quem? Ao próprio Eterno na sua magnificência. Ele é o cabeça de todas as coisas. O que significa aqui? Então, para ele, por ele, através dele ou nele foram criadas todas as coisas. Então, o Gênesis ali, que fala no princípio, ou Bereshit, não é no, é para, através de. Então, foram criadas todas as coisas. Então, isso que se deve prestar bastante atenção. Então, essas três preposições é muito importante para que venhamos entender como que a palavra do nosso eterno Criador tem tanta validade para nós. Então é muito importante você conhecer um pouco do original para você saber o que os escritores da Bíblia quiseram dizer ou falar naquilo que eles escreveram. Então, quando você entende isso, aí você começa a decifrar a palavra de Deus da melhor forma possível. Amém? Fique na paz e deixe o seu like, é muito importante. Um bom domingo para todos nós. Amém.